Família de milionários humilha um noivo pobre, mas o que ele revela no casamento deixa todos sem chão. Os passos firmes de Vitória reverberavam pelos corredores luxuosamente decorados da mansão dos Albuquerque. Com a expressão fechada, ela seguia em direção ao escritório de seu pai, onde a família a aguardava para mais uma tentativa de dissuadi-la de se casar com Gabriel. A cada movimento, as palavras ásperas e os olhares de reprovação dirigidos ao noivo nos encontros anteriores vinham à tona em sua mente. Ela sabia que a conversa seria tudo, menos tranquila. Ao abrir a porta, o silêncio tomou conta da sala. Eduardo, seu pai, estava em sua imponente poltrona de couro, as mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa. Silvia, sua mãe, exibia um semblante carregado de preocupação, enquanto Júlia, sua irmã mais nova, não fazia questão de disfarçar o desprezo que transparecia em seu olhar. Vitória acomodou-se na cadeira em frente a eles, cruzando os braços em um gesto quase instintivo, como se estivesse se preparando para o embate que sabia estar por vir. "Precisamos conversar seriamente o que você está prestes a fazer", disse Eduardo com a voz firme e autoritária. "Não temos nada contra o fato de você querer se casar, mas esse rapaz simplesmente não é adequado para você. Ele não faz parte do nosso mundo." Vitória soltou um longo suspiro. Era a mesma ladainha de sempre, repetida tantas vezes nos últimos meses que já conhecia cada argumento de cor. Gabriel não tinha um sobrenome influente, não tinha status, e seus bens materiais eram insignificantes quando comparados ao patrimônio dos Albuquerque. O que realmente a feriam, porém, não eram as palavras em si, mas a maneira desdenhosa com que tratavam o homem que ela amava. "Papai, eu sei que vocês não entendem o que sinto por ele, mas eu amo o Gabriel. E isso é o que importa para mim", disse ela, tentando manter a voz firme, embora seus olhos traíssem sua emoção. "Eu não me importo com o que ele tem ou deixa de ter. Ele é um homem trabalhador, honesto e íntegro. Ele me faz feliz." "Felicidade não paga as contas, Vitória", interrompeu Júlia com um riso sarcástico. "Você acha mesmo que ele vai conseguir te dar o que você está acostumada? Passeios em Paris, jantares nos melhores restaurantes, tudo o que você sempre teve? Ele mal consegue manter o próprio emprego." "Ele é um excelente profissional, Júlia. E sim, a carreira dele está em ascensão. Em breve será gerente de projetos em uma empresa respeitada. Só porque ele não nasceu em berço de ouro como a gente não significa que ele não possa me proporcionar uma vida digna." "Vida digna." Silvia finalmente se pronunciou, com um tom mais suave, mas não menos contundente. "Minha filha, não estamos falando apenas de dinheiro. Você cresceu em meio a oportunidades que ele nunca teve e isso não é culpa dele. Mas a realidade é que mesmo que ele seja um bom homem, ele nunca vai alcançar o nível que nossa família atingiu. Você vai viver insatisfeita, com dificuldades, e eu temo que isso acabe destruindo seu amor." Vitória sentiu o coração apertar. Sabia que a mãe estava tentando protegê-la, mas aquelas palavras só a faziam sentir mais certeza de seu amor por Gabriel. "Mãe, vocês têm que entender que eu não preciso de mais dinheiro. Nós somos milionários, não falta nada para mim. Eu quero estar com alguém que me ame pelo que eu sou, não pelo que eu tenho." "Mas será que ele não está com você justamente por isso?" Eduardo rebateu, inclinando-se para a frente. "Porque você é uma Albuquerque, porque você tem tudo o que ele nunca teve. Você nunca pensou nisso?" Vitória respirou fundo, sentindo o rosto arder de indignação. "Eu confio no Gabriel. Sei que ele não está comigo por interesse.
Ele nunca me pediu nada, nem um centavo, e vocês sabem disso. Se alguém aqui está preocupado com dinheiro, não é ele. Júlia revirou os olhos, impaciente. Claro, porque ele é esperto o suficiente para saber que pedir diretamente seria muito óbvio. Mas no fundo, ele sabe que você vai acabar dando tudo o que ele precisar. Eu vou casar com ele, independentemente do que vocês pensem. Eu o amo, e isso basta, disse Vitória, levantando-se abruptamente. Sentia que, se ficasse ali por mais um minuto, começaria a chorar, e não queria dar esse gosto à família. Vitória, querida, espere. Silvia se levantou, tentando alcançá-la. Não queremos que você tome uma decisão precipitada. Só estamos preocupados. Você vai se casar com um homem que não tem nada a ver com nossa realidade. Ele pode ser bom, mas não é suficiente para você. Ele nunca será... Vitória parou na porta, encarando a mãe. O que é suficiente para mim, sou eu quem decido, mãe. Eu sei o que quero, e eu quero o Gabriel. Dizendo isso, saiu da sala sem olhar para trás, deixando um silêncio constrangedor entre os presentes. Enquanto caminhava pelos corredores da mansão, tentava conter as lágrimas. Não era justo que sua família tratasse Gabriel daquela forma, como se ele fosse um oportunista, um aproveitador. Sabia que a diferença de origem e status era um problema, mas não para ela. Tudo o que queria era que sua família respeitasse sua escolha. Assim que entrou em seu quarto, desabou na cama, deixando as lágrimas caírem. Pegou o celular e enviou uma mensagem rápida para Gabriel. Eu te amo. Não importa o que aconteça, estaremos juntos. Gabriel respondeu quase imediatamente. Eu também te amo. Vamos superar isso juntos. Enquanto olhava para a tela do celular, sentiu um misto de amor e tristeza. Não sabia como enfrentariam os próximos dias, mas tinha certeza de que, ao lado de Gabriel, enfrentaria qualquer coisa. Ele era tudo para ela. Mesmo que, para sua família, ele não passasse de um simples homem indigno do sobrenome Albuquerque. Nos dias seguintes, foi marcado um jantar na mansão dos Albuquerque. O jantar era um evento cuidadosamente planejado. A mesa, impecavelmente posta, reluzia com a prataria brilhando à luz dos imponentes candelabros. Gabriel, com um terno simples e uma postura que refletia nervosismo, sentia-se deslocado naquele ambiente que exalava luxo e ostentação. Ele estava ali por Vitória, apenas por ela. Já havia decidido que suportaria qualquer coisa para estar ao lado da mulher que amava, mesmo que isso significasse enfrentar o desprezo constante da família dela. Então, Gabriel, você trabalha com o que mesmo? Perguntou Eduardo, com um tom de falsa curiosidade enquanto girava a taça de vinho nas mãos, sem nem olhar para o noivo da filha. Em breve serei gerente de projetos na Global Tech, senhor. Trabalhamos com tecnologia e inovação em desenvolvimento de software, respondeu Gabriel, tentando manter a voz firme, mesmo sabendo que a pergunta não era genuína. Ah, sim, claro, disse Eduardo com um sorriso desdenhoso. Eu ouvi dizer que é uma empresa promissora, mas ainda pequena, não é? Deve ser difícil garantir um salário decente com uma empresa assim. Gabriel engoliu em seco, sentindo o rosto corar levemente. Mas antes que pudesse responder, Júlia, a irmã mais nova de Vitória, interveio. Poxa, Gabriel, e eu que achei que você fosse dono da empresa. Ela riu, como se estivesse contando a piada mais engraçada do mundo. Gerente de projetos? Uau, que chique! Já pensou em abrir a sua própria startup? Vai que você acaba ficando milionário, igual a nós. Completou com uma ironia que fez Gabriel apertar as mãos sob a mesa. Vitória, ao lado de Gabriel,
sentiu o sangue ferver nas veias. Não aguentava mais ver a família zombando do homem que ela amava, mas sabia que qualquer palavra sua poderia piorar a situação. Gabriel apertou levemente sua mão, como se dissesse que estava tudo bem, que ele aguentava. "Júlia, por favor", disse Sílvia, a mãe, erguendo as sobrancelhas com um olhar de reprovação fingida. "Gabriel está fazendo o melhor que pode com o que tem, não é?" Ela virou-se para ele com um riso quase maternal, mas cheio de condescendência. "Eu entendo que não seja fácil subir na vida. Às vezes as pessoas têm que aceitar o que aparece, não é mesmo? Na verdade, eu gosto muito do meu trabalho, dona Sílvia. Tenho planos de crescer dentro da empresa", respondeu Gabriel, tentando se manter calmo, embora a frustração começasse a transparecer em seu tom de voz. "Crescer dentro da empresa", repetiu Eduardo pensativo, enquanto olhava para o teto. "Isso me lembra uma coisa, Gabriel. Se você um dia conseguir chegar a diretor ou coisa assim, me avisa. Quem sabe eu te dou uma chance de conversar com o pessoal do nosso grupo. É sempre bom ajudar quem está começando." A sala foi preenchida por um riso abafado e desconfortável. Gabriel sabia que Eduardo estava sendo sarcástico, usando sua posição para reafirmar a distância entre o mundo dos Albuquerque e o dele. Sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Não iria ceder. "Agradeço, Sr. Eduardo, mas prefiro fazer meu caminho por conta própria. Sei que não é fácil, mas com trabalho e dedicação eu chego lá." "Que bonito isso", interrompeu Júlia com um sorriso venenoso. "Eu só espero que sua dedicação consiga pagar as contas do casamento. A cerimônia vai ser um arraso, sabe? E não vai sair barato. Vitória, você já decidiu quem vai pagar ou vai ser o Gabriel?" Vitória virou-se para a irmã, os olhos faiscando. "Júlia, por que você não se cala por um momento, hein? Eu já disse que vou cuidar dos custos. Isso não é problema de vocês." "Não precisa se exaltar, querida", disse Sílvia, tentando acalmar a situação. "Estamos só preocupados com você. Não queremos que você se sinta sobrecarregada, ainda mais sabendo que depois do casamento você terá que se acostumar a um estilo de vida mais modesto." Gabriel não aguentou mais ouvir aquelas palavras. Sabia que era um intruso naquele lugar que jamais seria aceito, mas Vitória o amava e era por ela que ele estava ali. Respirou fundo e, com um sorriso educado, disse: "Dona Sílvia, não se preocupe. Eu sei que não posso oferecer o mesmo luxo que a Vitória está acostumada, mas prometo a vocês que ela nunca vai passar necessidade ao meu lado. Eu a amo e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir a felicidade dela." O silêncio se abateu sobre a sala. Vitória já estava à beira das lágrimas. "Chega!" gritou ela, a voz embargada. "Vocês não têm o direito de falar assim com ele. Gabriel é um homem bom, digno, e eu o amo. E vou me casar com ele, quer vocês queiram ou não." O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo. Todos estavam chocados com a determinação de Vitória. E Gabriel sentiu, pela primeira vez, que ela estava disposta a lutar até o fim por ele. Vitória respirou fundo, tentando controlar o choro enquanto olhava para Gabriel. Ela sabia que ele estava tentando protegê-la, mas a situação estava além do que podia suportar. "Gabriel, eu sei que você é forte, mas eu também sou. Não quero que você enfrente isso sozinho. Eu sou parte dessa batalha, porque é por nós dois que estamos lutando." Gabriel a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela aliviar sua própria tensão. "Então, lutamos juntos, Vitória, mas à nossa maneira. Não precisamos provar nada para eles. Vamos mostrar com nossas ações.
não com palavras. Ela assentiu, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Eu só quero que eles vejam o que eu vejo em você, que você é o homem mais incrível que já conheci. Ele sorriu, tocando o rosto dela com carinho. E eu só quero que você continue me vendo assim. Nos dias seguintes, Vitória e Gabriel começaram a planejar o casamento. Diferente do que a família Albuquerque esperava, decidiram que a cerimônia seria pequena e íntima, algo que representasse o amor deles, e não uma ostentação de riqueza. Quando Eduardo e Sílvia souberam, não esconderam o descontentamento. Um casamento simples. Sílvia disse, franzindo a testa. Você é uma Albuquerque, Vitória. As pessoas esperam algo grandioso. As pessoas podem esperar o que quiserem, mãe. Respondeu Vitória com firmeza. Esse casamento é sobre mim e o Gabriel, não sobre o que os outros pensam. Eduardo balançou a cabeça, claramente frustrado. Você está jogando fora tudo o que construímos, Vitória. Não se trata apenas do casamento, mas do futuro. Você está escolhendo o caminho mais difícil. Talvez o caminho mais difícil seja o mais certo, pai. Eu não preciso de um casamento para impressionar ninguém. Só preciso do Gabriel. A tensão na família continuou a crescer, mas Vitória permaneceu firme. Apesar das dificuldades, a proximidade entre ela e Gabriel só aumentava. Eles começaram a pensar em como transformar o que tinham em um futuro sólido. Gabriel passou a trabalhar ainda mais, investindo tempo e esforço em seu projeto na Global Tech, enquanto Vitória usava suas habilidades para auxiliar discretamente. Pouco antes do casamento, Gabriel recebeu uma notícia que mudaria tudo. Seu projeto foi aprovado pela diretoria da empresa, garantindo a ele uma promoção e uma participação significativa nos lucros. A Global Tech não apenas reconheceu o talento de Gabriel, como também o colocou no comando de uma nova equipe. Quando ele contou a vitória, ela chorou de alegria. Eu sempre soube que você conseguiria, disse ela, abraçando-o com força. Isso é só o começo, meu amor. Agora vamos construir tudo o que sonhamos. No dia do casamento, enquanto Vitória caminhava até o altar de mãos dadas com o pai, Eduardo não conseguiu conter um olhar de melancolia. Ele ainda não aceitava completamente Gabriel, mas não podia negar a determinação da filha. No final da cerimônia, Gabriel fez um discurso que emocionou todos os presentes. Eu sei que muitos de vocês pensaram que esse dia não aconteceria, que eu não era o homem certo para a vitória. E talvez no início eu também tenha duvidado de mim mesmo. Mas o que aprendi ao lado dela é que o amor verdadeiro nos dá coragem para superar qualquer obstáculo. Vitória, você me deu forças para lutar, e hoje prometo a você e a todos aqui que nunca vou desistir de construir a vida que você merece. Eduardo e Sílvia se entreolharam, tocados pelas palavras de Gabriel. Mesmo Júlia, sempre sarcástica, pareceu perder o sorriso ácido por um momento. Depois do casamento, Gabriel e Vitória começaram uma nova vida juntos, longe da pressão da família Albuquerque. Aos poucos, a resistência dos pais dela foi diminuindo e eles começaram a perceber que o que realmente importava não era o status de Gabriel, mas a felicidade de Vitória. No final, o amor deles não apenas resistiu, mas floresceu, mostrando que quando duas pessoas estão dispostas a lutar juntas, nenhum obstáculo é grande o suficiente para separá-las. Vitória soltou um soluço, abraçando-o com força. Estava cansada daquela luta constante, de ter que defender o homem que amava dos próprios pais, da própria família. Mas não era apenas a oposição deles que a machucava, era o medo constante de que um dia Gabriel pudesse cansar de tudo aquilo e simplesmente desistir. E se
Começou ela hesitante, com a voz abafada pelo peito dele. E se você não aguentar mais? E se um dia você decidir que não vale a pena? Gabriel a afastou levemente, segurando-a pelos ombros e encarando-a nos olhos. Vitória, eu nunca vou desistir de você, não importa o que aconteça. Você entende? Eu vou suportar tudo o que for preciso, mas nunca vou deixar você. Eu te amo. As palavras de Gabriel trouxeram algum alívio à Vitória, mas a ferida em seu coração ainda sangrava. Sabia que, apesar de todo o amor que sentiam um pelo outro, as cicatrizes das palavras cruéis e do desprezo não desapareceriam facilmente. Eles estavam prestes a se casar, mas o caminho até o altar parecia cada vez mais árduo. No dia seguinte, Eduardo Albuquerque estava sentado em sua sala de reuniões com um semblante sombrio. Ao seu lado, Sílvia olhava para o marido com preocupação. Haviam chamado Gabriel para uma conversa séria e a expressão em seus rostos não deixava dúvidas sobre o que viria a seguir. Quando Gabriel chegou, tentou esconder o nervosismo. Sabia que aquele encontro não traria nada de bom, mas estava determinado a enfrentar qualquer coisa por Vitória. Sentou-se à mesa, mantendo a postura firme, mas ao mesmo tempo humilde. Gabriel, obrigado por ter vindo, começou Eduardo com um sorriso contido, mais um gesto de educação do que de cordialidade. Nós chamamos você aqui porque precisamos discutir algumas questões importantes antes do casamento. Claro, senhor Eduardo, estou aqui para ouvir, respondeu Gabriel, preparando-se para o pior. Eu vou ser direto, Gabriel, disse Eduardo, recostando-se na cadeira. Eu e minha esposa estamos muito preocupados com o futuro de Vitória. Ela sempre teve tudo o que quis e nós sempre fizemos o possível para protegê-la. Mas agora ela está prestes a se casar com você. Sílvia, ao lado, soltou um suspiro teatral, como se estivesse prestes a dar uma notícia devastadora. Gabriel, nós entendemos que você ama a nossa filha, mas será que você realmente consegue entender o que isso significa? Você consegue entender a responsabilidade que está assumindo ao se casar com uma mulher que vem de uma família como a nossa? Gabriel mordeu o lábio, controlando-se para não responder impulsivamente. Sabia que cada palavra que dissesse seria usada contra ele. Eu sei que a situação não é fácil. Eu venho de uma família simples e vocês têm todo o direito de se preocuparem. Mas eu estou disposto a trabalhar duro para dar à Vitória tudo o que ela merece. Eu nunca vou deixá-la passar por dificuldades. Eduardo trocou um olhar rápido com Sílvia e os dois riram discretamente, como se ouvissem uma piada. Tudo o que ela merece, repetiu Eduardo, como se a frase fosse ridícula. Gabriel, você sabe quanto custa manter o estilo de vida que nossa filha está acostumada. Estamos falando de viagens internacionais, carros de luxo, eventos beneficentes. Você acha que um salário de gerente vai cobrir tudo isso? Gabriel sentiu o rosto queimar, mas manteve a calma. Eu posso não ter muito agora, mas estou trabalhando para crescer. Eu tenho planos. Planos? Interrompeu Sílvia, com um sorriso frio. Você fala como se tivesse controle sobre isso. Mas a realidade, Gabriel, é que planos não significam nada sem dinheiro e influência. E você não tem nenhum dos dois. Aquelas palavras caíram sobre ele como um balde de água fria. Por mais que tentasse não se abater, cada frase parecia um golpe direto em sua autoestima. Mas antes que pudesse responder, Eduardo continuou. Vamos ser francos aqui, Gabriel. Você não tem carro próprio, não tem casa própria, não tem... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado.
Não tem nem mesmo um nome que possa ser associado ao nosso. Você acha que realmente pode fazer parte dessa família?" Gabriel apertou os punhos sobre a mesa, sentindo a raiva e a humilhação borbulharem em seu peito. Mas antes que pudesse responder, Eduardo continuou: "Nós pensamos muito e, por respeito à Vitória, decidimos que a única maneira de aceitarmos esse casamento é se você concordar em assinar um acordo pré-nupcial. Um documento simples, apenas para garantir que você não terá direito a nada do patrimônio dela, caso esse casamento inevitavelmente termine." Gabriel piscou, confuso. Nunca sequer havia pensado em bens materiais. O amor que sentia por Vitória era genuíno, puro. A ideia de que ele poderia estar interessado na fortuna dela era um insulto doloroso. "Senhor Eduardo, senhora Sílvia, eu nunca..." começou ele, mas Sílvia o interrompeu. "Não precisa explicar, Gabriel. Nós sabemos que você não está interessado no dinheiro, mas ainda assim queremos ter certeza de que nossa filha estará protegida." Eduardo tirou uma pasta de couro da gaveta e a colocou sobre a mesa, empurrando-a na direção de Gabriel. "Aqui está o acordo. Você pode levar para casa, ler com calma e assinar." Ele se recostou na cadeira, observando o jovem à sua frente com uma expressão de superioridade. "É claro, se você realmente ama Vitória, não verá problema nenhum em assinar isso." Gabriel olhou para o documento, sentindo o peso do desprezo mais uma vez. Eles não confiavam nele, não acreditavam em seu amor. Só viam um oportunista, alguém que queria tirar vantagem da situação. Sentiu-se sufocado, como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Mas, ao mesmo tempo, sabia que recusar significaria perder Vitória. Pegou a pasta, levantou-se com um gesto brusco e olhou diretamente para Eduardo e Sílvia. "Eu vou ler isso e depois volto para falar com vocês." Sem esperar resposta, saiu da sala, deixando Eduardo e Sílvia trocando olhares de triunfo. Eles acreditavam que tinham vencido, que finalmente colocariam um fim àquele casamento que tanto temiam. Mas Gabriel, enquanto caminhava pelo corredor, sabia que havia algo muito mais forte em jogo. O amor que sentia por Vitória era inabalável, e ele estava disposto a lutar contra todos, até mesmo contra o próprio orgulho, para estar ao lado dela. Já na rua, respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Olhou para a pasta que carregava nas mãos, sentindo o peso simbólico daquelas páginas. Naquele momento, percebeu que o amor, por mais forte que fosse, seria constantemente posto à prova. E ele estava pronto para enfrentar cada desafio, cada humilhação, cada golpe. Porque no final, a única coisa que realmente importava era o amor que ele e Vitória compartilhavam. Mas aquele era apenas o começo de uma longa e dolorosa batalha. Gabriel, com o coração apertado, sabia que a estrada até o altar seria muito mais difícil do que imaginava. Gabriel não conseguia afastar da mente as palavras de Eduardo e Sílvia. Cada frase, cada sorriso condescendente estava gravado em sua memória como uma ferida aberta. Ao chegar em seu apartamento, sentou-se à mesa da pequena cozinha e abriu a pasta. Suas mãos tremiam levemente enquanto folheava o documento. As letras dançavam diante de seus olhos, mas o significado era claro. Se assinasse aquilo, renunciaria a qualquer direito ao patrimônio de Vitória. Não que isso importasse para ele, mas o insulto, a insinuação de que seu amor poderia ser medido em cifras, doía profundamente. Após uma noite mal dormida, decidiu encontrar Vitória para falar sobre o assunto. Ele sabia que ela se irritaria com a atitude dos pais, mas era importante que fossem transparentes um com o outro.
No café onde sempre se encontravam, ela já o esperava, visivelmente ansiosa. Gabriel, o que aconteceu? Você foi falar com meus pais ontem, não foi? Vitória perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Ela segurou a mão dele sobre a mesa. Por favor, me diz o que eles fizeram dessa vez. Gabriel respirou fundo, sentindo o coração apertar ao vê-la tão angustiada. Eles querem que eu assine um acordo pré-nupcial, respondeu, tentando manter a voz neutra. Eles acham que assim eu não vou te prejudicar caso o casamento não dê certo. Vitória fechou os olhos, como se a informação tivesse sido um golpe físico. Eu não acredito que eles tiveram a coragem de fazer isso, sussurrou ela, cheia de indignação. Eles realmente acham que você está comigo por dinheiro? Parece que sim, respondeu Gabriel amargamente. Mas isso não é o mais importante. O que importa é que eu te amo, Vitória. E eu assino o que for preciso para provar isso. Ela abriu os olhos, encarando-o com determinação. Não, Gabriel, você não vai assinar nada. Eu vou falar com eles agora mesmo. Isso já foi longe demais. Antes que pudesse se levantar, Gabriel segurou sua mão. Vitória, espera. Não vale a pena. Eu assino e pronto. Depois do casamento, a gente se afasta de tudo isso. Vamos construir nossa vida longe desse ambiente tóxico. Ela balançou a cabeça, teimosa. Não, Gabriel. Eu vou resolver isso agora. Determinada, Vitória saiu do café com passos firmes, ignorando os protestos de Gabriel. Pegou o celular e ligou para sua mãe, marcando uma reunião urgente na mansão. Silvia, embora surpresa com a atitude da filha, concordou em recebê-la. Quando Vitória chegou, encontrou seus pais e Júlia na sala de estar, todos com expressões sérias. Não era comum vê-la tão exaltada, e eles pressentiam que algo sério havia acontecido. Vitória, querida, o que aconteceu? Perguntou Silvia, tentando manter o tom calmo. O que aconteceu? Vitória riu, incrédula. Vocês realmente não sabem? Vocês acham mesmo que têm o direito de interferir assim na minha vida? Eduardo franziu a testa, confuso. Do que você está falando? Do acordo pré-nupcial! Explodiu ela. Vocês realmente acham que podem tratar o Gabriel desse jeito? Como se ele fosse algum aproveitador. Eu amo ele e vou me casar com ele, independente do que vocês façam. Júlia suspirou, revirando os olhos. Ai, Vitória, por favor, você está sendo dramática. Nós só estamos tentando proteger você. Proteger? Vitória se aproximou da irmã, os olhos faiscando de raiva. Vocês estão tentando controlar a minha vida, como sempre fizeram. Mas chega, eu vou me casar com o Gabriel. E se vocês não aceitarem isso, eu estou disposta a me afastar de todos vocês. O silêncio que se seguiu foi pesado, cada um dos presentes digerindo as palavras dela com incredulidade. Silvia abriu a boca para falar, mas foi interrompida pelo toque insistente do telefone de Eduardo. Ele atendeu com crescente irritação, mas o que ouviu do outro lado fez sua expressão mudar de repente. Como assim? Disse ele, levantando-se abruptamente. Isso não pode ser verdade. Os olhares curiosos se voltaram para ele, que começou a andar de um lado para o outro, ainda com o telefone no ouvido. Vitória o observava confusa, sem entender o que estava acontecendo. O que foi, pai? Perguntou ela preocupada. Eduardo desligou o telefone e se virou para a família com uma expressão grave. É sobre nossos negócios. Ele fez uma pausa, como se as palavras fossem difíceis de dizer. A Global Tech, a empresa onde seu noivo trabalha, acabou de fechar um contrato milionário com o governo. E adivinhem quem está por trás disso? O que isso tem a ver conosco? Perguntou Júlia, ainda alheia à gravidade da situação. Eduardo respirou fundo, sua expressão sombria.
Gabriel, o gerente de projetos, está à frente do desenvolvimento desse contrato. E sabe o que mais? A Global Tech agora está sendo cotada para se tornar a principal fornecedora, em vez da nossa empresa. Isso não pode acontecer. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Vitória piscou, sem acreditar no que ouvia. Gabriel nunca havia mencionado nada sobre aquele contrato, e seu pai parecia genuinamente preocupado. Pai, você está dizendo que... Começou ela tentando processar a informação. Estou dizendo que o seu noivo, esse homem que todos nós subestimamos, está prestes a se tornar um dos principais nomes em tecnologia do país, disse Eduardo com a voz carregada de frustração. Se ele continuar nesse caminho, pode ser que, em poucos anos ou até meses, ele seja mais influente que nós. Vitória sentiu um misto de alívio e confusão. Por que Gabriel nunca lhe dissera nada sobre isso? Será que ele estava tentando protegê-la da reação da família? Antes que pudesse expressar seus pensamentos, Silvia se levantou alarmada. O que isso significa para nós, Eduardo? Significa que, se não jogarmos bem nossas cartas, podemos perder muito mais do que imaginamos, respondeu ele com um olhar distante. Podemos perder o controle do mercado. Podemos perder nosso melhor comprador. A revelação caiu como uma bomba. Até então, Gabriel havia sido visto como um mero funcionário, alguém que nunca chegaria ao nível deles. Mas agora, com essa informação, tudo mudava. E o pior de tudo, ele nunca usara isso para impressioná-los ou ganhar vantagem. Apenas suportara o desprezo em silêncio, como se aquele poder crescente que ele adquiria fosse irrelevante. Vitória, ainda tentando processar a reviravolta, murmurou: Gabriel, sempre foi mais do que vocês puderam enxergar. Ainda tentando entender o que tudo aquilo significava, Vitória olhou para o pai. Eduardo, sempre orgulhoso, balançou a cabeça, hesitante. Eu não sei o que pensar, Vitória. Mas uma coisa eu sei, ele nunca deveria ter sido tratado assim. Nós subestimamos o Gabriel e isso pode custar caro para nós. Júlia, sempre debochada, soltou um riso incrédulo. Ah, então agora ele é bom o suficiente, é isso? Só porque ele pode nos prejudicar? Cale a boca, Júlia, rugiu Eduardo, surpreendendo a todos. Isso não é um jogo. Eu fui um idiota por não enxergar além das aparências e agora podemos perder tudo por causa desse preconceito estúpido. Silvia, pálida, se aproximou do marido. O que podemos fazer? Eduardo respirou fundo, como se a decisão fosse amarga. Precisamos conversar com ele, oferecer um acordo. Talvez uma sociedade, qualquer coisa que mantenha a Global Tech longe do nosso mercado. Vitória, em choque, observava tudo. Era como se, de repente, o amor de sua vida se tornasse uma peça crucial em um jogo de poder que ela jamais imaginara. E naquele momento, a certeza de que sua família nunca aceitaria Gabriel pelo que ele era, mas apenas pelo que ele representava, a machucou profundamente. Vocês são nojentos, disse ela, a voz trêmula. Vocês não enxergam nada além do poder e do dinheiro. Não importa o quanto ele tenha ou conquiste, para vocês, ele nunca será suficiente. Mas eu vou estar ao lado dele. E se isso significa que vou perder vocês, então que seja. Vitória saiu da sala com lágrimas nos olhos, sentindo o coração despedaçado. Ao mesmo tempo, sentia um orgulho imenso pelo homem que havia escolhido amar. Isso é ridículo, pensava enquanto caminhava para o carro. Vocês sempre o trataram como um nada, e agora que descobrem que ele tem potencial, acham que podem aceitá-lo. Gabriel, que suportava tudo aquilo sem jamais usar seu sucesso como escudo, era um exemplo de dignidade.
Agora, ela sabia que a luta deles não era apenas por amor, mas também por justiça. No fundo, sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa, mesmo que isso significasse virar as costas para sua própria família. O que Vitória não sabia é que por trás daquela conquista de Gabriel, havia segredos que ainda não haviam sido revelados e que poderiam mudar completamente a percepção que ela e todos ao seu redor tinham dele. Enquanto dirigia de volta ao apartamento de Gabriel, sua cabeça fervilhava. A revelação de seu pai sobre o contrato milionário que Gabriel havia fechado a pegara de surpresa. Ela não conseguia acreditar que ele não tinha contado nada. O homem que amava, que sempre fora tão transparente, estava escondendo algo tão importante. Precisava entender o motivo. Assim que entrou no apartamento, encontrou Gabriel sentado no sofá, com a expressão cansada e as mãos entrelaçadas. Quando ele a viu, levantou-se de imediato, mas Vitória foi direto ao ponto, sem dar tempo para formalidades. "Gabriel, por que você não me contou que se tornou gerente?" começou ela, cruzando os braços e olhando-o com seriedade. "E mais importante, por que você não me falou nada sobre esse contrato gigantesco que pode prejudicar minha família?" Ele suspirou profundamente, sabendo que aquela conversa era inevitável. Aproximou-se devagar, tentando manter a calma. "Vitória, eu ia te contar. Eu só queria esperar o momento certo. Queria te fazer uma surpresa. Eu não esperava que isso fosse se tornar um problema tão grande, nem que fosse afetar sua família dessa forma." "Surpresa?" Ela riu, mas era uma risada sem humor, carregada de frustração. "Gabriel, isso não é uma surpresa qualquer. Estamos falando de um contrato que pode acabar com os negócios do meu pai. Você tem ideia do impacto disso? Como você esperava me contar?" "Ah, amor, fechei um contrato incrível que vai destruir a empresa da sua família. Vamos comemorar." Gabriel sentiu o peso da ironia nas palavras dela e abaixou a cabeça, envergonhado. "Eu sei que parece terrível, mas eu não queria que você ficasse preocupada. Eu trabalhei muito para conseguir esse contrato e não imaginava que seria com o maior comprador da empresa do seu pai. Não planejei isso, eu juro, Vitória." Ela balançou a cabeça, tentando conter as lágrimas de frustração. "Gabriel, eu estou feliz por você, de verdade. Eu sabia que você tinha potencial, que conseguiria alcançar seus objetivos. Mas, ao mesmo tempo, é difícil aceitar que você estava escondendo algo assim. Eu não quero que existam segredos entre nós." Ele se aproximou ainda mais, segurando delicadamente suas mãos. "Vitória, eu não quis esconder isso de você. Eu só estava tentando proteger você de uma situação que eu não sabia como resolver. A última coisa que eu queria era colocar você no meio disso." "Gabriel, eu estou no meio disso." Ela o interrompeu, os olhos brilhando de emoção. "Porque eu sou sua parceira. Nós somos um time, ou pelo menos deveríamos ser. Se algo te afeta, isso me afeta também." Gabriel abaixou a cabeça, reconhecendo o peso das palavras dela. "Você tem razão", disse ele finalmente. "Eu errei. Eu devia ter te contado tudo desde o começo. Mas, por favor, acredita em mim quando eu digo que só fiz isso porque eu amo você e queria te proteger." Vitória respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. "Eu acredito em você, Gabriel. Mas daqui para frente, sem segredos, está bem? Se vamos enfrentar tudo isso juntos, precisamos ser completamente honestos um com o outro." Ele assentiu, puxando-a para um abraço apertado. "Sem segredos, eu prometo." Enquanto se abraçavam, ambos sabiam que aquele era apenas o início de uma nova etapa. A batalha com a família de Vitória e os segredos que surgiam em torno do contrato não seriam fáceis de enfrentar. Gabriel se aproximou,
segurando as mãos dela com firmeza. Vitória, eu prometo que chega de segredos. Eu vou ser completamente honesto com você daqui para frente. Mas eu precisava te proteger nosso relacionamento. Eu estava com medo de te perder se você soubesse antes da hora. Ela suspirou, olhando nos olhos dele, sentindo a sinceridade em suas palavras. Sabia que ele falava a verdade, mas ainda assim, a sensação de traição a incomodava. Eu entendo, Gabriel, mas não quero mais surpresas como essa. Está bem. Se algo estiver acontecendo, por mais que pareça difícil, você precisa me contar. Nós somos um time, lembra? Ele assentiu, puxando-a para um abraço. Eu lembro. E você está certa. Nunca mais vou esconder nada de você. Vitória se afastou um pouco, enxugando as lágrimas que teimavam em cair. Ela sabia que ele estava tentando fazer o que achava melhor, mas ainda havia uma questão pendente que precisava ser resolvida. Gabriel, meus pais... Começou ela hesitando. Quando eles descobriram sobre o contrato, ficaram completamente fora de si. Meu pai disse que vocês precisam conversar, que talvez façam uma proposta para você. E sabe o que isso significa? Gabriel franziu a testa, tentando entender onde ela queria chegar. Uma proposta? Sim, continuou Vitória, os olhos cheios de indignação. Eles querem que você aceite um acordo, talvez até uma sociedade, para garantir que o contrato não prejudique os negócios deles. É pura hipocrisia. Eles passaram todo esse tempo te humilhando, te tratando como se você fosse um ninguém, e agora que sabem que você tem poder, querem usar isso a favor deles. Gabriel fechou os olhos por um momento, sentindo a raiva borbulhar em seu peito. Não era a primeira vez que via aquele tipo de comportamento. Pessoas que se aproximavam quando viam vantagem, mas que até então o desprezavam. Respirou fundo, tentando manter a calma. Eles só querem se proteger, Vitória. E, de certa forma, eu entendo isso. Mas eu não vou aceitar nenhum acordo que vá contra os meus princípios. Eu trabalhei duro para chegar até aqui e não vou deixar que eles tirem isso de mim. Vitória sentiu um orgulho imenso ao ouvir aquelas palavras. Aproximou-se dele, acariciando seu rosto com ternura. Eu sabia que você diria isso. E é exatamente por isso que eu te amo. Porque, apesar de tudo, você sempre escolhe o caminho certo. E nós vamos crescer juntos, Gabriel. Eu sei disso. Ele sorriu, puxando-a para mais perto e beijando-a com carinho. Por um momento parecia que tudo estava bem, que eles poderiam superar qualquer coisa juntos. Mas então, Vitória se lembrou do motivo inicial pelo qual havia ido falar com seus pais. Sentiu o corpo tenso ao recordar a discussão e a razão por trás dela. Eu nem acredito que quase me esqueci, murmurou ela, levando a mão à testa como se tentasse organizar os pensamentos. Eu fui falar com meus pais por causa do acordo pré-nupcial. Eu estava tão nervosa que acabei esquecendo disso com toda essa confusão. Gabriel franziu o senho, preocupado. O acordo? Vitória, você não precisa se preocupar com isso. Deixa isso para lá. Isso cabe a nós decidirmos. Gabriel sorriu, beijando-a na testa. Nós vamos enfrentar isso juntos. Então, sem mais segredos, disse Vitória. Mas enquanto dizia essas palavras, ele sabia que ainda guardava um segredo, algo que não estava pronto para contar por enquanto. Decidiu manter isso para si, esperando o momento certo para revelar tudo. Sabia que, quando isso viesse à tona, poderia mudar para sempre a relação entre ele e Vitória. Mas por enquanto, eles estavam juntos, e isso era o que realmente importava. O grande dia finalmente havia chegado. A manhã estava clara,
o céu sem nuvens, como se a natureza estivesse em harmonia com o evento que todos esperavam. O casamento de Vitória Albuquerque e Gabriel Oliveira prometia ser um dos eventos mais comentados da alta sociedade. Mas, para Gabriel, aquele dia tinha um significado muito mais profundo. Ele sabia que, além de ser o momento de declarar seu amor por Vitória, também seria o dia em que finalmente revelaria a verdade, custasse o que custasse. A igreja estava decorada de maneira impecável, com flores brancas e luzes suaves que refletiam nos candelabros de cristal. Os bancos estavam lotados com amigos, familiares e importantes figuras dos negócios. O som suave de um piano preenchia o ar, dando um toque mágico à cerimônia. Quando Vitória entrou, os olhares se voltaram para ela. Seu vestido de noiva era deslumbrante, com rendas finas que contornavam seu corpo, e o véu longo parecia flutuar enquanto ela caminhava lentamente pelo corredor. Seus olhos brilhantes de emoção estavam fixos em Gabriel, que a esperava no altar. Gabriel sentiu o coração acelerar ao vê-la. Aquela era a mulher pela qual estava disposto a enfrentar o mundo, e ele sabia que aquele momento mudaria tudo. Conforme Vitória se aproximava, Gabriel fez um juramento silencioso. Sabia que não seria fácil, mas ao lado dela estava preparado para qualquer desafio. Com o coração acelerado, ele a amava mais do que qualquer coisa no mundo. Mas sabia que, para que esse amor fosse verdadeiro e completo, precisaria revelar o segredo que havia guardado por tanto tempo. A cerimônia começou com as palavras do padre, e tudo parecia perfeito. Vitória sorria para Gabriel com uma ternura que mostrava o quanto estava feliz. Mas ele sabia que aquele momento de felicidade plena estava prestes a ser abalado. Quando o padre fez a pergunta que interrompeu o silêncio da igreja, perguntando se alguém tinha algo a dizer antes que o casal se unisse em matrimônio, Gabriel sentiu um nó se formar em sua garganta. Era a hora. Ele olhou para Vitória, que estava radiante ao seu lado, e suspirou profundamente. Seus olhos vagaram pela multidão, até pousarem em Eduardo, que estava sentado na primeira fileira ao lado de Silvia e Júlia, com uma expressão altiva e confiante. Gabriel sabia que o que estava prestes a dizer mudaria tudo para sempre. "Eu preciso dizer algo", disse Gabriel, quebrando o silêncio e fazendo todos os olhares se voltarem para ele. Vitória o olhou com curiosidade, sem entender o que estava acontecendo. "Gabriel, o que foi?", perguntou ela preocupada. "Vitória, eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Mas eu não posso continuar com essa cerimônia sem contar a verdade. Existe algo que você e todos aqui precisam saber", disse ele com a voz firme, mas com um tom de profunda dor. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Todos estavam perplexos, sem entender o que ele estava prestes a revelar. "Antes de eu nascer, meu pai, Pedro Oliveira, e o seu pai, Eduardo Albuquerque, trabalhavam juntos em uma pequena empresa de tecnologia", começou Gabriel, olhando diretamente para Eduardo, que agora o encarava com uma expressão de incredulidade. "Meu pai criou uma ideia revolucionária, uma tecnologia que poderia ter transformado nossas vidas, mas o que aconteceu foi muito diferente." Gabriel respirou fundo antes de continuar, sentindo o peso de cada palavra. Eduardo Albuquerque roubou essa ideia. Ele tomou para si o crédito por algo que era inteiramente de meu pai. Ele fez isso antes mesmo de você e sua irmã nascerem, Vitória, quando minha família ainda tinha esperanças de um futuro melhor. Eduardo vendeu a ideia como se fosse dele, ganhou dinheiro, construiu a fortuna que vocês têm hoje, enquanto meu pai foi jogado na sarjeta. Chocados com a revelação, os convidados começaram a murmurar. Meu pai
Pedro Oliveira entrou em depressão. Ele não conseguiu se reerguer depois do golpe que sofreu. Passou anos lutando contra a vergonha e a culpa de não ter conseguido justiça. No fim, morreu sem nada. Gabriel pausou por um momento, olhando para Vitória, que agora chorava em silêncio. Eu cresci com esse peso nas costas, tentando reconstruir a vida que meu pai perdeu. Quando ele me contou a verdade, eu prometi a mim mesmo que um dia faria justiça. E é por isso que estou aqui hoje. Ele respirou fundo e continuou. Eu não estou aqui apenas para me casar com a mulher que amo, mas para expor a verdade. Eu tenho todas as provas, Vitória. Tenho documentos, e-mails, tudo o que comprova que seu pai roubou a ideia do meu. E eu posso levar isso às autoridades. Nesse momento, os murmúrios na igreja aumentaram. Eduardo se levantou bruscamente, o rosto vermelho de raiva e vergonha. Isso é ridículo, gritou Eduardo, apontando o dedo para Gabriel. Você está inventando isso para se vingar de mim. Você quer acabar com a minha família, mas eu não vou permitir. Eu não estou inventando nada, Eduardo, disse Gabriel com a voz controlada. E você sabe disso. Eu tenho tudo o que preciso para colocar você na cadeia, a menos que você admita aqui e agora o que fez ao meu pai. Eduardo olhou ao redor, vendo os olhares de julgamento e curiosidade que vinham de todos os presentes. Seu rosto transpirava tensão. Ele estava em um misto de vergonha, raiva e medo. Sabia que se Gabriel realmente tivesse as provas, tudo o que havia construído poderia desmoronar. Mas o que mais o aterrorizava era a ideia de perder o respeito de sua filha. Vitória olhava para o pai com o coração apertado, esperando uma resposta que pudesse salvar a honra da família. Mas Eduardo sabia que o único caminho era a verdade. Começou ele, gaguejando, a voz trêmula. Eu fiz o que fiz porque precisava vencer. Seu pai era brilhante, Gabriel, mas não tinha a ambição necessária. Eu vi uma oportunidade e tomei para mim. Silvia o olhou horrorizada, levando a mão à boca, paralisada, sem saber o que pensar. Eu não queria que chegasse a esse ponto, continuou Eduardo, com os olhos agora cheios de lágrimas. Eu cometi um erro, Gabriel, e eu sinto muito por tudo. Sem dizer mais nada, Eduardo saiu correndo da igreja, incapaz de encarar as consequências de seus atos. A multidão permaneceu em silêncio, chocada com o que acabara de presenciar. Vitória, ainda processando tudo, não sabia o que pensar. A imagem que tinha de seu pai estava completamente destruída, e a dor de ver o homem que amava revelando algo tão devastador a deixava sem chão. Ela olhou para Gabriel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Gabriel, eu não sei o que fazer. Vitória ficou paralisada, sentindo como se o chão tivesse sido tirado debaixo de seus pés. A revelação de Gabriel havia abalado todas as suas certezas, deixando-a perdida em um turbilhão de emoções. O silêncio na igreja era ensurdecedor, apenas interrompido pelos murmúrios desconcertados dos convidados. Gabriel, percebendo o estado de Vitória, se aproximou dela com cautela. Vitória, começou ele, com a voz suave, mas carregada de preocupação. Vamos sair daqui, precisamos conversar. Ela assentiu, ainda sem palavras, e sem olhar para os convidados, deixou Gabriel guiá-la para fora da igreja. O som dos passos deles ecoava pelos corredores, misturado aos sussurros de espanto e curiosidade que vinham de todos os lados.
Enquanto isso, na nave principal, Júlia, que até então estava em estado de choque, foi a primeira a quebrar o silêncio com um comentário carregado de sarcasmo. Bom, pessoal, já que a cerimônia foi tão bombástica, acho que agora podemos ir direto para a festa, né? Isso me deu uma fome, disse ela, levantando a taça de champanhe e fingindo um sorriso divertido. Os convidados, ainda atônitos, trocaram olhares incertos, mas, aos poucos, começaram a se levantar e seguir para o salão onde seria realizada a recepção. Do lado de fora, no jardim da igreja, Gabriel e Vitória pararam sob uma grande árvore, longe dos olhares curiosos. Vitória ainda estava atordoada, tentando processar tudo o que havia acabado de acontecer. Ela olhou para Gabriel, os olhos cheios de perguntas e uma tristeza profunda. "Por que você fez isso, Gabriel?" A voz dela saiu em um sussurro carregado de dor. "Por que você esperou até o dia do nosso casamento para revelar tudo isso? Você tinha que fazer isso aqui, na frente de todos?" Gabriel sentiu o peito apertar. Sabia que suas ações tinham causado dor, mas acreditava que era a única forma de expor a verdade. "Eu sei que talvez tenha estragado tudo", respondeu ele com sinceridade. "E eu sinto muito por isso. Mas eu não tinha escolha, Vitória. Eu precisava dizer a verdade quando todos estivessem presentes, incluindo seu pai." Ele respirou fundo antes de continuar. "Se eu tivesse contado antes, ele poderia ter me manipulado, me chantageado ou até tentado me calar de alguma forma. Eu sabia que na frente de todos ele não teria como negar, e eu não podia mais carregar esse peso sozinho." Vitória fechou os olhos, tentando segurar as lágrimas que teimavam em cair. Sentia um misto de raiva, dor e, ao mesmo tempo, compreensão. Ela sabia que Gabriel tinha feito o que achava ser certo, mas isso não diminuía o impacto que aquilo tudo havia causado. "Eu entendo por que você fez isso, Gabriel." Vitória suspirou com a voz embargada. "E acho que, no fundo, eu sempre soube que meu pai era capaz de coisas terríveis. Só não queria acreditar. Mas dói. Dói saber que tudo o que eu achava que era sólido na minha vida, na verdade, estava construído sobre mentiras." Gabriel deu um passo à frente e segurou as mãos dela, olhando-a nos olhos com intensidade. "Eu não queria te machucar, Vitória. Nunca quis isso. Mas eu precisava tirar essa verdade do meu peito. Precisava que todos soubessem o que aconteceu com a minha família. E agora que tudo veio à tona, estou disposto a enfrentar as consequências, mesmo que isso signifique perder você." Vitória sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ela sabia que Gabriel estava sendo sincero, que ele havia feito o que achava ser necessário, mesmo que isso colocasse o relacionamento deles em risco. Por mais que estivesse machucada, também sabia que não poderia culpá-lo por querer justiça para sua família. "Eu te amo, Gabriel", disse ela com a voz embargada. "E por mais que isso tudo tenha me destruído, eu sei que você fez o que achou certo. Eu não vou te abandonar agora. Não depois de tudo o que você passou, depois de tudo o que você enfrentou para estar ao meu lado." Gabriel a puxou para um abraço apertado, sentindo o alívio misturado à tristeza. Sabia que o caminho à frente seria difícil, mas, naquele momento, a única coisa que importava era que Vitória estava disposta a lutar com ele, a enfrentarem juntos o que viesse. "Nós vamos enfrentar isso juntos, Vitória. Vamos lidar com as consequências, colocar os pingos nos is, como você sempre diz. E por mais que seja difícil, eu sei que podemos superar." Ela assentiu, ainda nos braços dele, sentindo uma pequena chama de esperança acender em seu coração. "Vamos sim, Gabriel.
Vamos enfrentar isso juntos, e agora que a verdade veio à tona, vamos lidar com tudo. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou estar ao seu lado, independente do que aconteça. Eles permaneceram ali, abraçados, enquanto o vento balançava suavemente as folhas da árvore acima deles. Vitória sabia que, a partir daquele momento, nada seria igual. Sua relação com a família estava profundamente abalada, mas também sabia que, ao lado de Gabriel, encontraria forças para enfrentar qualquer desafio. Ao longe, podiam ouvir o som da música que começava na festa, o riso dos convidados que, indiferentes ao drama que acabara de se desenrolar, agora se divertiam. Era irônico, mas também revelador. A vida seguia, mesmo em meio ao caos. Quando finalmente se separaram, Gabriel olhou para Vitória com um misto de determinação e carinho. "Eu vou conversar melhor com o seu pai", disse ele com a voz firme. "Eu sei que o que fiz pode ter sido exagerado, mas ele precisava reconhecer o que fez. Agora que todos sabem a verdade, precisamos lidar com as consequências de cabeça erguida." Vitória assentiu, enxugando os olhos. "Eu vou com você. Quero que eles saibam que estamos juntos nessa, que eu estou do seu lado." Gabriel sorriu, puxando-a para mais perto. Eu não poderia pedir nada melhor. Juntos eles voltaram para a igreja, prontos para enfrentar a tempestade que se formava. Sabiam que o caminho seria árduo, mas também sabiam que agora que a verdade estava à luz do dia, poderiam começar a reconstruir suas vidas com base no amor e na honestidade que compartilhavam. Enquanto os convidados se deliciavam com o banquete e a música, Vitória e Gabriel sabiam que o maior desafio não estava naquela cerimônia ou naquela festa, mas no futuro que iriam construir, unidos pela força de seu amor e pela coragem de enfrentar a verdade. Gabriel e Vitória se preparavam para enfrentar um novo capítulo de suas vidas, um capítulo em que a verdade finalmente seria sua maior aliada. A noite de casamento, apesar do choque inicial, se transformou em um evento que Vitória e Gabriel jamais esqueceriam. Depois de saírem para conversar e alinharem seus sentimentos, decidiram voltar para a festa. Por mais que não tivessem trocado o sim oficial diante do altar, já se sentiam casados, unidos pela verdade que haviam compartilhado e pelo amor que superava qualquer obstáculo. Ao entrarem no salão, foram recebidos com aplausos e sorrisos encorajadores. Os convidados, muitos deles ainda perplexos com os eventos da igreja, pareciam dispostos a deixar o drama de lado e aproveitar a celebração. Vitória e Gabriel, de mãos dadas, decidiram que, pelo menos naquela noite, deixariam a confusão e o peso da revelação de lado para aproveitar o momento. O salão estava lindamente decorado, com luzes suaves refletindo nos espelhos e uma banda tocando músicas animadas. As mesas repletas de flores brancas e velas criavam uma atmosfera mágica. Gabriel, com um sorriso discreto, sussurrou para Vitória: "Você ainda quer dançar comigo?" Ela sorriu de volta, os olhos ainda inchados de lágrimas, mas brilhando de emoção. "Quero, hoje e sempre." Eles se juntaram aos convidados na pista de dança e, por algumas horas, conseguiram esquecer os problemas e apenas aproveitar a companhia um do outro. A festa se estendeu até tarde, com amigos e familiares comemorando o amor que, apesar de todos os desafios, permanecia inabalável. Nos dias seguintes, após a euforia do casamento, Vitória e Gabriel decidiram dar um tempo antes de retornar à casa dos pais dela. Sabiam que havia muitas coisas a serem ditas, muitos sentimentos a serem confrontados, e queriam estar preparados para lidar com tudo.
Enquanto isso, na mansão dos Albuquerque, Eduardo e Sílvia enfrentavam uma tempestade emocional. No dia seguinte ao casamento, eles se encontraram no escritório onde tudo havia começado. Eduardo estava sentado em sua imponente cadeira de couro, o olhar perdido na janela. Sílvia entrou silenciosamente e, ao ver o estado do marido, sentiu uma pontada de dor no coração. Eduardo, precisamos conversar, disse Sílvia, com um tom mais suave do que o habitual. Ele virou-se lentamente, o semblante pesado. Havia uma sombra de vergonha e arrependimento em seus olhos, mas o orgulho ainda estava lá, como um muro que ele tentava manter de pé. "O que há para falar, Sílvia?", respondeu ele com a voz rouca. "Eu destruí tudo, perdi o respeito da minha própria filha e tudo por causa de uma decisão que tomei há anos." Ele fez uma pausa, tentando manter a compostura. "Mas eu tinha que vencer. Eu precisava provar que era melhor, que eu podia ser alguém." Sílvia se aproximou, sentando-se na cadeira em frente a ele. Sua expressão, geralmente altiva e distante, agora era cheia de compreensão e dor. "Eduardo, eu entendo que você queria ter sucesso, mas a que custo? Você destruiu a vida de um amigo, tirou dele a chance de realizar o sonho que vocês construíram juntos. E no processo, nos transformou em pessoas que desdenham, que desprezam os outros." Ela balançou a cabeça, sentindo o peso das palavras. "Eu mesma, quantas vezes eu me vi rindo dos outros, acreditando que éramos melhores. Mas agora vejo que tudo o que construímos foi em cima de uma mentira. E pior ainda, nossa filha mais nova, Júlia, está indo pelo mesmo caminho. Não podemos deixar isso acontecer." Eduardo desviou o olhar, a dor da culpa começando a quebrar o muro de arrogância que sempre sustentou. Ele sabia que Sílvia tinha razão, mas admitir isso era como abrir uma ferida antiga e profunda. "Eu só queria dar a vocês uma vida confortável. Não queria que vocês passassem por dificuldades. No começo, eu achei que estava fazendo a coisa certa. Mas então, depois de ver Daniel destruído, depois de perceber o que eu tinha feito..." Sua voz quebrou e ele cobriu o rosto com as mãos. "Eu me tornei o homem que mais desprezo." Sílvia colocou a mão sobre a dele, sentindo o calor do toque quebrar um pouco da frieza que sempre existira entre eles. "Eduardo, nós ainda podemos mudar. Ainda podemos fazer algo certo. Não podemos desfazer o que foi feito, mas podemos tentar reparar de alguma forma. Precisamos pedir perdão à Vitória e ao Gabriel. Precisamos tentar consertar o que destruímos." Eduardo levantou o rosto, o olhar cansado e cheio de dor. "E como faremos isso, Sílvia? Como eu posso reparar algo tão monstruoso? Eu tirei tudo de Daniel. Tirei sua vontade de viver, tirei o futuro de sua família. Como posso..." Sílvia respirou fundo, tentando manter a calma. Primeiro, pedindo perdão. Depois, ajudando Gabriel a reerguer a honra da família dele. "Precisamos nos redimir, Eduardo, por nós, por nossos filhos. Não podemos deixar que essa arrogância, esse preconceito, continuem definindo quem somos." Eduardo assentiu lentamente, sentindo o peso da decisão que tinha que tomar. Sabia que Sílvia estava certa. Não seria fácil, mas era o único caminho. Naquela mesma noite, chamaram Júlia para uma conversa. A jovem, ainda irritada com tudo o que havia acontecido, entrou no escritório com o olhar altivo de sempre. O que foi agora? Mais uma revelação bombástica?" disse ela com sarcasmo, sentando-se de maneira displicente na cadeira. Sílvia a olhou com um misto de amor e preocupação. "Júlia, nós erramos. Erramos como pais, como pessoas. Criamos você e sua irmã com valores distorcidos, acreditando que o dinheiro e o poder eram tudo.
Mas agora, depois de tudo o que aconteceu, precisamos mudar. E queremos que você mude com a gente. Júlia arqueou as sobrancelhas, incrédula. Mudar? Vocês querem que eu, de repente, me torne uma pessoa humilde e boazinha depois de tudo o que vocês me ensinaram? Eduardo respirou fundo, a vergonha se misturando ao orgulho ferido. Não estamos pedindo para você ser uma pessoa diferente, Júlia. Estamos pedindo que você reflita, que pense no tipo de legado que quer deixar. Porque no fim, nada do que temos vai importar. Quando morrermos, vamos todos para o mesmo lugar. O que vai restar são as lembranças, os aprendizados, os momentos que compartilhamos. Não queremos que você siga nossos passos cegamente. Queremos que você seja melhor do que nós fomos. Júlia abriu a boca para responder, mas parou. O que estava acontecendo? Nunca vira o pai falar assim, com tanta emoção, com tanta sinceridade. Sua mãe também parecia diferente, mais vulnerável, mais humana. E o que vocês querem que eu faça? Perguntou ela com a voz hesitante. Silvia sorriu, estendendo a mão para a filha. Queremos que você nos ajude a recomeçar, que nos perdoe pelos erros que cometemos, que se junte a nós para reparar os danos que causamos. Vamos mudar a maneira como vivemos, como vemos o mundo. Vamos nos reerguer como uma família de verdade, porque estamos perdendo os momentos mais importantes das nossas vidas, e isso é culpa nossa. Júlia olhou para as mãos dos pais, estendidas na sua direção. Por um momento hesitou. Mas então, algo dentro dela, uma pequena chama de esperança e amor, a fez estender a mão e segurar a deles. Está bem, vamos tentar. Mas não prometo que vai ser fácil, disse ela, com um sorriso trêmulo. Eduardo e Silvia sorriram em resposta, lágrimas brilhando em seus olhos. Sabiam que aquele era apenas o começo de uma longa jornada de redenção, mas estavam dispostos a percorrê-la juntos. Na semana seguinte, convocaram uma reunião com os acionistas da empresa. Eduardo, ainda abalado, tomou a palavra com firmeza, explicando as mudanças que pretendiam implementar. Vamos mudar o foco da nossa empresa. Vamos nos afastar de práticas que nos trouxeram problemas e nos reinventar. Vamos nos concentrar em inovação e ética, e não mais em contratos sujos e influências desonestas. Os acionistas, a princípio, ficaram perplexos, mas, com o apoio de Silvia e a determinação de Eduardo, a transformação parecia possível. A nova proposta foi aceita. A família, que antes parecia destinada a ruir, começou a se reerguer, desta vez sobre bases sólidas e justas. Nos dias que se passaram, a família de Vitória decidiu fazer um jantar de redenção. Eduardo passou dias preparando-se mentalmente para o encontro. Sabia que não seria fácil enfrentar Gabriel e Vitória novamente, especialmente depois de tudo o que havia sido revelado. A vergonha ainda o consumia, mas ele também sentia uma nova determinação. Precisava fazer o que era certo por ele, por sua família e, acima de tudo, por Gabriel, que havia sido injustiçado por tanto tempo. Silvia, ao seu lado, mostrava-se igualmente apreensiva. Ela, que sempre se orgulhara de sua posição e de sua família, agora percebia as rachaduras profundas na fachada que haviam construído ao longo dos anos. Queria sinceramente corrigir os erros e mostrar que eram capazes de mudança e humildade. Vitória, ainda machucada, concordou com o jantar, pois sabia que o perdão era o único caminho para a verdadeira paz. Gabriel, por sua vez, aceitou o convite com certa hesitação. Queria acreditar na redenção dos sogros, mas parte dele ainda temia que tudo não passasse de uma tentativa de remediar a situação sem um verdadeiro arrependimento.
Quando chegaram à mansão dos Albuquerque, a atmosfera estava tensa. O jantar estava impecavelmente preparado, com uma mesa posta de forma elegante, mas sem o excesso de ostentação usual. Eduardo havia se esforçado para que tudo fosse o mais simples e sincero possível. Assim que se sentaram, Eduardo começou a falar. Sua voz era vacilante, mas carregada de sinceridade. Gabriel, Vitória. Ele parou por um momento, engolindo em seco. Eu não sei nem por onde começar. Fiz tantas coisas erradas ao longo dos anos. Errei como pai, como amigo, como ser humano. Deixei-me consumir pelo orgulho, pela ganância e cometi erros imperdoáveis. Seus olhos se voltaram para Gabriel, que o observava atentamente. Quando eu te vi expor a verdade ali na frente de todos, senti que estava sendo despido de todas as máscaras que construí para mim. E isso me fez perceber o quanto me tornei pequeno, mesquinho. Gabriel manteve-se em silêncio, esperando que ele continuasse. Eu traí seu pai, Gabriel. Pedro Oliveira era meu amigo, um homem brilhante, e eu o destruí. Por minha causa, ele perdeu tudo, inclusive a vontade de viver. E eu não tenho palavras para expressar o quanto me arrependo disso. Eduardo respirou fundo, a voz embargada. Mas eu quero tentar, de alguma forma, reparar esse erro. Sei que não posso desfazer o passado, mas posso pelo menos devolver o que tomei dele. Sílvia segurou a mão do marido, incentivando-o a continuar. Eduardo, com lágrimas nos olhos, olhou para Gabriel e disse: naquela época, vendi a ideia dele por 5 milhões. Isso mudou minha vida e me colocou onde estou hoje. Mas decidi que vou devolver esse valor, ajustado para o tempo que passou. Ele pegou um envelope da mesa e o entregou a Gabriel. Hoje esse valor seria de 20 milhões de reais. É o mínimo que posso fazer para tentar consertar o que fiz. Gabriel olhou para o envelope, sentindo o peso simbólico daquele gesto. Sabia que dinheiro nenhum traria seu pai de volta ou apagaria os anos de sofrimento. Mas o reconhecimento do erro e a tentativa de redenção de Eduardo significavam muito mais do que qualquer quantia. Eduardo, Gabriel sentiu a emoção embargar sua voz. Eu agradeço por isso. Não pelo dinheiro, mas por finalmente reconhecer o que aconteceu. Eu nunca quis destruir você ou sua família. Eu só queria justiça para o meu pai. E agora, sabendo que você está disposto a mudar, eu posso sinceramente perdoar você. Eduardo deixou escapar um soluço contido, lágrimas escorrendo por seu rosto marcado pelo tempo e pelas escolhas erradas. Obrigado, Gabriel. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Sílvia, também emocionada, pegou a mão de Gabriel. Eu também quero me desculpar, Gabriel. Eu fui arrogante, insensível. Nunca me dei ao trabalho de conhecer você de verdade, de entender o quanto você é digno. Olhei apenas para o que você não tinha e nunca para quem você realmente era. Isso foi um erro terrível. Eu sinto muito. Gabriel, tocado pela sinceridade dela, segurou a mão de Sílvia com firmeza. Eu também te perdoo, Sílvia. Sei que isso tudo é um processo e estou disposto a seguir em frente com todos vocês, se vocês estiverem dispostos a mudar. Júlia, que assistia a tudo com os olhos marejados, sentiu-se tocada pela honestidade e pela humildade dos pais. Ela, que sempre seguira o exemplo deles, agora percebia como estava indo pelo caminho errado. Eu também preciso pedir desculpas, começou Júlia com a voz trêmula. Eu fui horrível com você, Gabriel. Te tratei como se você não fosse nada, como se não merecesse o amor da minha irmã. E agora, vendo o quanto vocês são fortes juntos, o quanto você passou e ainda assim se manteve íntegro,
Eu sinto vergonha de mim mesma. Por favor, me perdoe. Gabriel sorriu para ela, um sorriso cheio de compaixão. Eu perdoo você, Júlia. Todos cometemos erros. O importante é o que fazemos para corrigi-los. Vitória, que havia permanecido em silêncio, sentindo o coração apertado com toda a emoção ao redor, finalmente falou. Eu não acredito no que estou vendo. Vocês mudaram de verdade. Isso é tudo o que eu sempre quis. Uma família unida, honesta, capaz de reconhecer seus erros. Ela olhou para os pais e para Júlia, os olhos cheios de lágrimas. Desculpem por ter me afastado, por ter guardado tanto rancor. Eu amo vocês e quero que sejamos uma família de verdade. Eles se levantaram e se abraçaram. Um abraço cheio de lágrimas e sentimentos que haviam sido reprimidos por tanto tempo. O salão estava em silêncio, apenas o som dos soluços e das palavras de perdão preenchendo o ar. Depois do jantar, Gabriel e Vitória foram para casa, sentindo um peso imenso sair de seus ombros. Sabiam que a jornada ainda não havia terminado, mas, pelo menos agora, estavam todos juntos e dispostos a mudar. Nos dias que se seguiram, Gabriel usou parte do dinheiro que Eduardo lhe devolveu para comprar uma casa nova para sua mãe. Era uma casa espaçosa, com um belo jardim onde ela poderia finalmente ter a tranquilidade que merecia. Quando a mostrou a ela, os olhos da mãe se encheram de lágrimas. Gabriel, isso é maravilhoso, mas você não precisava, disse ela, a voz embargada. Mãe, você merece isso e muito mais. Você sempre esteve ao meu lado, me apoiou em tudo, mesmo quando eu queria desistir. Agora é a sua vez de ter a vida que sempre sonhou. Ele também lhe deu 1 milhão, mas para que ela pudesse investir ou gastar como quisesse. Quero que você tenha a liberdade de fazer o que quiser, sem preocupações. Isso é por tudo que você sacrificou por mim e pelo papai. Ela o abraçou, chorando de alegria e gratidão. Eu estou tão orgulhosa de você, meu filho. E sei que seu pai também estaria. Com outra parte do dinheiro, Gabriel investiu na Global Tech, tornando-se sócio da empresa que tanto admirava. Mas ele não parou por aí. Com o dinheiro que restou, criou um fundo filantrópico chamado Pedro Oliveira, em homenagem ao pai, para ajudar pessoas a lidarem com perdas e doenças mentais. Em um discurso emocionante, durante a inauguração do fundo, Gabriel falou sobre a importância de apoiar aqueles que sofrem em silêncio, de dar voz a quem não consegue pedir ajuda. Meu pai foi um homem brilhante que teve seus sonhos destruídos, mas hoje, através desse fundo, espero poder dar a outras pessoas a chance que ele não teve. Que possamos ajudar quem precisa, quem se sente sozinho e sem esperança, porque ninguém merece sofrer em silêncio. A família Albuquerque estava presente na inauguração, emocionada e orgulhosa de ver o que Gabriel havia construído. Eduardo, com lágrimas nos olhos, sentiu que finalmente havia encontrado um caminho de redenção. Sílvia, ao seu lado, segurou sua mão com força, sentindo que, apesar de todas as dificuldades, estavam no caminho certo. Vitória, ao lado de Gabriel, observava tudo com um sorriso emocionado. Sabia que aquele era apenas o começo de uma nova vida, uma vida em que juntos poderiam superar qualquer obstáculo com amor, honestidade e, acima de tudo, com a certeza de que, mesmo após a tempestade, o sol sempre voltaria a brilhar. Gabriel e Vitória, agora casados e mais fortes do que nunca, continuaram a construir uma vida baseada no amor e na sinceridade. O fundo filantrópico Pedro Oliveira prosperou, ajudando inúmeras famílias a lidarem com perdas e dificuldades emocionais.
A Global Tech, sob a liderança de Gabriel, tornou-se uma empresa de referência, não apenas em inovação, mas também em responsabilidade social, refletindo os valores que ele e Vitória defendiam. A família Albuquerque, por sua vez, encontrou seu caminho para a redenção. Eduardo e Silvia, junto com Júlia, se dedicaram a apoiar o fundo de Gabriel, ajudando a divulgar a causa e transformando suas próprias vidas. Tornaram-se exemplos de humildade e empatia. Conseguiram reinventar a empresa da família, agora focada em projetos sustentáveis e éticos, e construíram um novo legado, baseado na honestidade e no respeito. Vitória, emocionada ao ver a transformação de sua família, sentiu uma profunda gratidão por ter escolhido perdoá-los e seguir em frente. A jornada de todos eles foi longa e dolorosa, mas necessária para que pudessem se reerguer como uma família unida, capaz de se apoiar em momentos difíceis e de valorizar o que realmente importa na vida: o amor, a verdade e a capacidade de mudar. E assim, essa história chega ao fim. Uma história de amor, perdão e, acima de tudo, de transformação. Porque no final, todos nós erramos, mas o que realmente importa é o que fazemos para corrigir nossos erros e nos tornarmos pessoas melhores. E você, que nos acompanhou até aqui, gostou dessa história? Acredita que as pessoas podem mudar? Que a redenção é possível mesmo para aqueles que já erraram tanto? Se você acredita no poder do perdão e na capacidade das pessoas de se transformarem, compartilhe essa história de redenção e perdão que nos ensina tanto. Se você chegou até o final, deixe um comentário com o nome da sua cidade e um coração, para sabermos que você está gostando das histórias. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar acompanhando essas histórias emocionantes que tocam nossos corações. Lembre-se, todos nós podemos mudar. Basta querer e ter a coragem de enfrentar nossos próprios erros, porque no fim, o que realmente fica são as memórias, os aprendizados e o legado de amor que deixamos para aqueles que amamos. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão e da transformação. Muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima.